Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Roberta Bruno, eu falo daqui de Porto Alegre, cidade onde eu moro, cresci, onde tenho a minha família, e que hoje faz 248 anos. Né? Hoje é aniversário de Porto Alegre. E o Clube Mais Que Lindas Mesas, então, me desafiou e me propôs que nós trouxéssemos para essa live uma temática que, de fato, agregasse valor, que fosse algo que pudesse enriquecer o propósito de todos nós. Alguns já sabem um pouco da minha trajetória, quem me conhece sabe que o meu envolvimento com a etiqueta ele começou no susto. Já contei essa história na live anterior. Se vocês consultarem o acervo do Clube Mais Que Lindas Mesas, vocês vão ter acesso a essa pequena tragédia que a vida me ofereceu e que acabou me empurrando para um universo maravilhoso, ao qual eu costumo sempre dizer, sou imensamente grata a todas as experiências que a vida me ofereceu e continua me oferecendo. O que acontece é que eu, muito cedo, por causa dessa necessidade, comecei a buscar capacitação na área de etiqueta, conhecimento nessa área. Nunca pensei que um dia eu iria capacitar outras pessoas. A minha ideia sempre foi me aprimorar, me melhorar como profissional, para que eu pudesse atender de forma plena e total aquela aspiração de quem me contratava ou daquele cliente que ficava na minha frente quando eu representava alguma empresa. E o que aconteceu foi que, durante os anos, as coisas foram acontecendo. Um tempo depois eu me casei, veio o envolvimento com a mesa, mas alguns anos atrás eu acabei me dando conta que em todas as empresas onde eu estive, eu acabava dentro do grupo, entre os meus colegas, exercendo uma referência. Eu era aquela pessoa que as pessoas consultavam. Pergunta para a Roberta, pergunta como é que a gente pode fazer isso, deixa isso com a Roberta. Eu comecei a perceber que a maneira como eu me comportava, a forma como eu administrava algumas situações, acabava criando uma referência de comportamento dentro da empresa. Existe o que a gente chama de etiqueta corporativa, e isso não é novo. O que é revisitado, e eu defendo essa bandeira, é a etiqueta organizacional, que é aquele padrão de ética de conduta da etiqueta corporativa com muito de inteligência emocional. Como nós podemos reagir da forma mais positiva possível frente a diversos desafios que o mundo corporativo nos impõe. Então, essa, na verdade, é a temática que vai nortear. Nós vamos pensar algumas coisas, porque, olha, não pode me dar muito espaço, né, Ale? Senão a gente vai até meia-noite conversando, né? Ok. Então, de vez em quando vocês verão que eu vou olhar aqui para baixo. Eu fiz um roteiro, fiz um material justamente para evitar isso, que a gente vai com a transmissão até a madrugada. Pode ser, Ale? Pode, agora. Então, olha só. Queria dizer para vocês que eu acho que está aparecendo um slidezinho que é lá do final. Esse é o iCard da nossa live de hoje, uma arte bem bonita que o Mais Que Lindas Mesas providenciou para nós. Olha só que bonito, muito lindo, né? Maravilhoso. E na próxima lâmina, ok? A gente pode ter um pouco, então, do trabalho da Roberta, né? O que a Roberta faz na vida, né? A Roberta é administradora, tem especialização em gestão, diversas capacitações na área comercial. Eu sou uma pessoa obsessiva pelo atendimento ao cliente. Eu atualmente faço uma graduação de gestão de negócios. O ano passado eu cheguei perto do número, faltou meia, como algumas pessoas gostam de dizer, faltou meia palestra no ano de 2019 para a gente chegar ao número de 200. E eu me dedico há 9 anos à etiqueta corporativa e sou gestora de um grupo no Facebook chamado Pessoas e Negócios. Ok? Então, dizer a vocês que a nossa vida ela é feita de contínuas mudanças.
tudo à nossa volta se modifica o tempo todo. Por consequência, isso nos afeta e também afeta os outros. Nós podemos trocar essa lâmina, Ale. Desde as condições climáticas do dia até as necessidades individuais que os nossos familiares têm, que nós mesmos temos, as condições do trânsito, intercorrências diversas, tudo isso nos afeta. Além de nos afetar, essas situações, essas mudanças, elas exigem de nós aptidões pessoais. Primeiro, para identificar que houve uma mudança, porque existem pessoas que simplesmente não percebem quando uma situação muda. Essa lâmina, ela pode deixar ela fixa, porque a gente vai falar da adaptabilidade proativa. Essa aqui? Em segundo lugar, é extremamente importante que o indivíduo ele identifique a identidade de um revés, de algo que lhe tirou da zona de conforto ou algo que exige dele uma rápida administração daquela situação. E, em terceiro lugar, ele precisa de ferramentas para reagir rápida e com eficiência àquelas novas realidades. Em 1859, um rapaz, vocês já devem ter ouvido falar com certeza dele, chamado Charles Robert Darwin. Ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies. Se alguém trabalha com livros, aí me desculpe, é um livro bem chatinho, exceto os profissionais da área da biologia, talvez tenham assim um pouco mais de tenacidade para essa leitura. Bom, A Origem das Espécies é uma obra baseada nas observações que o Darwin fez quando esteve no arquipélago de Galápagos, que é um conjunto de 58 ilhas que fica a 1.000 quilômetros da costa do Equador, aqui na linda América do Sul. E o Darwin, durante essa visita, ele fez observações que levaram a que ele desenvolvesse a teoria da evolução. Quando Darwin publicou esse livro, a única teoria que existia para explicar a existência da vida era a da criação divina. Quando Darwin ofereceu o seu trabalho, o seu estudo para a comunidade acadêmica, isso gerou uma grande mudança, não só no universo acadêmico, mas também na sociedade. Existia uma explicação científica fundamentada em lógica que explicava, sim, como as espécies se desenvolviam e evoluíam. E ele comprovou que alguns indivíduos conseguiam desenvolver a habilidade e a capacidade de rapidamente e com eficiência não apenas sobreviver a mudanças, que muitas vezes eram drásticas, eram bruscas. Não apenas conseguiam essa capacidade para si mesmos, mas como ainda conseguiam transmitir geneticamente essas adaptações aos seus descendentes. Esses recursos que eram provenientes da adaptabilidade desenvolvida. É claro que muitas pessoas vão agora assistir essa live e vão pensar o seguinte, mas Roberta, o que isso tem a ver com o meu negócio? E eu vou explicar. A principal característica de quem supera as crises é a adaptabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Já que eu falei do Darwin, dos animais, vamos pegar os peixes, por exemplo. O peixe é um animal que tem um cérebro bem pequeno. Ele tem uma quantidade de massa cefálica, não tem neurônios, a maioria das espécies não tem neurônios, e esses peixes, vou citar só dois exemplos. O peixe zebra, por exemplo, a fêmea, ela só acasala com os machos que ela já conhece, o que minimiza muito a possibilidade de ter, por exemplo, que gerar filhotes defeituosos. O peixe saltador, ele desenvolveu uma habilidade muito especial de tomar um impulso, pula para fora da água, abocanha um inseto
e ele leva uma vantagem sobre os demais que precisam competir entre si somente com o alimento que é oferecido debaixo d'água. E aí eu fico pensando o seguinte, se os peixes, com essa capacidade reduzida, eles perceberam, sentiram em algum momento que precisavam sair daquela zona de conforto, ou com as suas experiências, desenvolver novas estratégias de desenvolvimento e sobrevivência, imagine só o que nós, os seres humanos, dotados de toda a inteligência que temos, com toda a tecnologia e recurso que existe disponível, imagine só o que nós somos capazes de fazer, não só para a nossa sobrevivência, mas pelo nosso desenvolvimento. Bom, eu acabei de dizer para vocês que quem sobrevive às crises mais rapidamente é quem melhor se adapta. Mas vocês já perceberam que existem algumas pessoas que elas não apenas se adaptam, elas conseguem se antecipar a tendências. Durante as crises, essas pessoas, elas rapidamente desenvolvem produtos, desenvolvem serviços, operam em novos nichos que muitas pessoas sequer percebem que eles surgiram. Vocês já perceberam isso? Já identificaram em algum momento alguma situação, algum novo empreendimento? E a gente fica pensando, como é que eu não pensei nisso antes? Pois essa capacidade nós chamamos de adaptabilidade proativa, que é uma qualidade altamente importante, muito apreciada e valorizada dentro de qualquer organização. Quando um funcionário, seja ele de qualquer área, ele desenvolve um produto, ou desenvolve um serviço, ou ajusta algum sistema interno dentro da sua empresa, e se identifica essa característica, a adaptabilidade proativa, esse funcionário passa a ser visto com outros olhos. E quando o empreendedor possui adaptabilidade proativa, nós muitas vezes veremos esse empreendedor tomando a postura de liderança e sendo aquela pessoa que em qualquer situação ele tem um plano B. E se o plano B falhar, ele tem um plano C, um plano D, ele tem um alfabeto inteiro de opções e de saídas. São pessoas que têm uma capacidade de pensar com rapidez, mas com muita eficiência. Tá tudo certo, Alê? Tudo certinho. Ah, Estamos tudo aqui, certo? Tá estamos legal. aqui Tem alguma acompanhando o pergunta, chat. alguma coisa? Por enquanto, não. Inclusive, foi importante você lembrar. Se as pessoas quiserem fazer uma pergunta, pode colocar no chat que eu vou te passando. Ah, por favor, isso mesmo. Adaptabilidade é uma característica sensacional, vocês não acham? E a parte boa é que essa é uma habilidade que nós podemos, sim, desenvolver e aprimorar. E se você quiser conversar especificamente sobre isso, eu me coloco à sua disposição para nós desenvolvermos juntos essa sua competência. Mas eu vou avisando que se você ficar até o final, vai valer a pena, porque tem surpresa do Mais Que Lindas Mesas aqui para vocês e tem tudo a ver com adaptabilidade proativa. Legal? Podemos passar para o outro slide, tá, Lê? Gente, crises, elas geram medo. O medo paralisa. E, além disso, ele baixa a nossa imunidade e é contagioso. O medo, ele contagia as outras pessoas. Então, quando o líder, quando o chefe da família, quando a dona de casa, quando o empreendedor, ele se paralisa ante uma crise, todas as pessoas, a família, os colaboradores, os fornecedores, os clientes, todas as pessoas percebem. Nós sabemos que existem reações químicas que acontecem no nosso cérebro, que respondem a partir dessas emoções, que quando, por exemplo, a gente tem um pico de adrenalina, não funciona mais nada, a gente já não raciocina, o medo, acabei de dizer, o medo nos paralisa,
Então, são sentimentos, são emoções que eles comprometem, sim, o nosso negócio. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre uma preciosa competência emocional e, fundamentalmente, no período de crise, que é o otimismo. Você já observou como as pessoas bem-sucedidas, elas são otimistas? Você já observou isso? Você já observou que pessoas bem-sucedidas são pessoas de bem com a vida, são pessoas bem-humoradas? É claro que alguém, enquanto assiste aí a live, até pode estar escrevendo alguma coisa e diz, não, peraí, Roberta, eu conheço uma pessoa, o meu patrão, o meu ex-patrão, o meu vizinho, o meu amigo, é uma pessoa muito rica, mas está sempre de mau humor. Aí eu vou pedir que você perceba que eu disse bem-sucedida, foi essa a expressão que eu usei. Pessoas bem-sucedidas são pessoas otimistas. Eu não disse pessoas ricas, porque faz parte da pessoa bem-sucedida ter com ela o princípio da riqueza, não necessariamente a riqueza material. Vocês conseguiram entender? Será que eu consegui explicar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês através de uma memória minha, uma coisa de muitos anos atrás. A gente pode trocar esse slide, Alê? Há muito mais que 2 décadas, eu passei por uma grave crise financeira. Eu tinha entre 21 e 22 anos de idade, eu tinha montado o meu primeiro empreendimento e eu tinha falido. Eu fracassei nesse primeiro empreendimento. Eu tinha dívidas com o meu crédito educativo, eu devia para instituições financeiras, eu estava com o meu crédito restrito e eu estava procurando emprego em plena recessão do país. Foi quando uma professora minha me ofereceu uma atividade temporária e remunerada para acompanhar as visitas de algumas equipes em bairros muito pobres, com muitas famílias em situação de risco. Isso aqui, na periferia de Porto Alegre. Eu aceitei. A remuneração era pouca, mas eu precisava me conectar com as pessoas. Eu precisava estar envolvida com alguma atividade, eu precisava de um start, eu precisava de um recomeço. Naquela época a gente não tinha rede social, enfim, é diferente de hoje, quando as pessoas querem se recolocar, enfim. E as visitas consistiam em coletar os dados para essa pesquisa, que na verdade tinham vários cursos envolvidos, eram pesquisas acadêmicas diversas, eram perguntas previamente organizadas em um formulário e durante a entrevista com as pessoas, a nossa tarefa éramos coletar aquelas informações e colocar isso nos questionários. Em uma das casas mais pobres deste bairro, aonde nós estivemos, eu nunca me esqueci. Esta casa era uma casa de madeira, muito precária, não tinha portas e nem janelas. Aquela porta, aquela casa, naquelas condições, e também as pessoas que ali moravam, elas se distinguiam das demais. Nós fomos recebidos nessa casa por uma senhora que aparentava muito mais idade do que ela tinha e ela demonstrou muita alegria em nos receber. E quando ela demonstrou essa alegria em nos receber, ela também revelou que tinha poucos dentes na boca. Foi a única pessoa daquelas visitas que nós fizemos que nos convidou para entrar na casa dela. Uma casa muito humilde. Foi a única pessoa que ofereceu um singelo, muito simples, um banco de madeira para que a gente sentasse. E enquanto nós conversávamos, eu observei a limpeza, o asseio da casa dela, o entusiasmo, a alegria.
com que ela conversava. E pendurada em uma das paredes cheias de festas, uma casa muito, 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 muito humilde, havia um utensílio, uma bacia de metal muito limpa, pendurada nessa parede de madeira. Ela colocou aquilo na mão, ela abriu uma gaveta de um móvel, onde havia um ovo, ela pegou uma quantidade mínima de açúcar que ela tinha, pouquíssimos ingredientes, e ela começou a bater uma massa. E, de repente, ela tira de um canto um botijão de gás muito pequeno, ela coloca aquilo para a rua, em cima um queimador, aquela massa que ela bateu, ela coloca em cima daquela chama, daquele acendedor, ela cobre aquela forma. 3 crianças, as crianças dela, cercaram aquilo à volta com muita alegria e entusiasmo. Imediatamente, um perfume, foi uma coisa muito rápida, imediatamente um perfume de amor de mãe, de carinho, um cheiro bom de bolo invadiu o ambiente. E eu vi, com o meu coração, aquela casa simples se transformar em um palácio. Não um palácio material, mas um palácio pela energia, pelo princípio da riqueza daquela mulher. Eu, constrangida com a humildade, com a pobreza daquelas pessoas, disse que não queria comer. Ela dividiu aquilo com muito entusiasmo e ela se aproximou de mim e olhou bem dentro dos meus olhos e disse: por favor, coma do meu bolo. Eu adoro receber visitas. É claro que eu comi o bolo. Conversando agora com vocês, eu consigo sentir o cheiro daquele bolo. É um dos melhores bolos que eu já comi na minha vida. E aquela mulher, naquele momento, ela me deu uma lição para toda a vida. Aquela mulher tinha dentro dela o princípio da riqueza. Imediatamente eu olhei para dentro da minha vida. Eu tinha uma casa bacana, família, eu estava estudando, tinha um futuro todo pela frente, eu não passava fome, eu não passava frio, eu era solteira, eu não tinha que levantar todos os dias pensando como é que eu ia fazer para alimentar 3 crianças, e eu, naquele momento, eu só via o negativo da minha vida. E essa mulher tinha a opção de fazer a mesma coisa, mas ela só olhava o que tinha de bom. E quando ela viu pessoas à frente da casa dela que ela não conhecia, ela não pensou 2 vezes para oferecer o melhor. Então, é por isso que eu digo para vocês, que é mais uma lição que a mesa me deu. Pessoas bem-sucedidas, elas têm com elas o princípio da riqueza. Quem de nós duvida que essa mulher não é uma mulher extremamente bem-sucedida? O que é ser bem-sucedido para você? É ter dinheiro? O que é ser bem-sucedido para você? É ter fama? Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem a sua vida plena. Quantas pessoas a gente percebe que materialmente possuem tudo que o dinheiro pode comprar, mas às vezes tem um problema com o filho, às vezes tem um problema de saúde, às vezes tem uma relação que não está bem resolvida com ela mesma. Enfim, são pessoas que não têm sucesso na sua vida. Estou indo muito rápido, Alê. Não, tá ótimo, tá ótimo. Estou aguardando aqui a pergunta da audiência no chat. Ah, que legal, que legal, que legal. Então, quando a gente fala que o otimismo ele te leva ao poder, esse é o card que eu produzi para vocês. O pessimismo ele nos leva à fraqueza. O pessimismo é quando eu mesma me derroto, muitas vezes antes da batalha. O pessimismo é aquilo que faz com que a pessoa sente uma pressão que planta ela na calçada antes de bater na empresa para pedir um emprego ou para oferecer para alguém o produto que ela vende. O pessimismo é o primeiro sintoma da autossabotagem, que é outra questão que a gente pode ver em um outro momento e que é algo muito triste, muito grave e é recorrente. É fator que impede muitos empreendedores de terem sucesso. E o otimismo, ele te leva ao poder. Não esse poder
bruto, simples, que a gente conhece, mas o poder de dominar a nós mesmos, de dominar os nossos piores pensamentos. Ele nos dá o poder da lucidez, da clareza e, especialmente, de fazer com que a gente consiga formar grupos produtivos à nossa volta. Não tem melhor, né? Não tem melhor. O otimismo, ele gera em nós substâncias que desintoxicam, que nos aliviam e que também nos acalmam. Lembra que a gente falou do medo lá no começo? É a parte boa, né? Tinha que ter uma compensação. Já que o medo nos sabota, a parte boa de sermos otimistas é exatamente isso. Mas além de todo esse bem-estar do indivíduo, ele gera um ambiente positivo. Ele faz com que as pessoas, de uma certa forma, também percebam aquela energia que nós emanamos. Às vezes por um olhar amistoso, muitas vezes pela forma como nós cumprimentamos uma pessoa, a forma como nós oferecemos o nosso sorriso. Isso faz com que portas se abram, isso faz com que espíritos se desarmem e que a gente consiga atingir os nossos objetivos, sim. A gente pode trocar o slide, então, Ale. Esse conteúdo que a gente viu até agora, ele é uma parte integrante de uma capacitação que eu desenvolvi para equipes vencedoras. Ele é aplicado tanto em grupo ou individualmente, conforme a necessidade do cliente que eu atendo. E o conjunto desse material eu chamo de atendimento encantador. Essa é a etiqueta que vende. Não importa qual é o seu produto, o seu serviço, a sua área de atuação. Você vai se relacionar com pessoas e você, além de entregar a qualidade do produto e do seu serviço, você precisa encantar o seu cliente. Quando o cliente fica encantado com o seu atendimento, com a sua postura, com a sua maneira de lidar com as pessoas, o cliente se transforma no maior divulgador do seu trabalho. Eu acho tão interessante, as empresas gastam assim muito dinheiro com mídia, com anúncios patrocinados, e muitas vezes não se dão conta que o melhor divulgador do nosso trabalho é o cliente que se sente prestigiado, que se sente importante, que se sente respeitado. Isso é bom, a gente, enquanto consumidores, nós também valorizamos isso, não é verdade? Podemos trocar o slide, Ale, por favor. Todas as mudanças, elas sejam impostas ou também voluntárias, elas trouxeram novas e importantes demandas no ambiente de trabalho. Em especial, o sistema home office, ou como atualmente estão chamando, o teletrabalho. Esse card que eu fiz para vocês, ele tem uma frase que eu acho muito bonita, é uma frase do imaginário popular, e isso é muito bacana, né? Não importa se a sua vida é boa, não importa se a sua vida é ruim, ela vai mudar. Só o que existe de definitivo na nossa vida são as mudanças. E mesmo à distância, as atividades, elas continuam envolvendo e necessitando de pessoas, de relacionamentos. O fomento às parcerias, ele segue sendo fundamental, ainda que a minha atividade seja remota. É fundamental que eu tenha uma habilidade para lidar com as pessoas e oferecer o melhor convívio possível. E a etiqueta corporativa, a gente pode trocar o slide, Ale. E a etiqueta corporativa é justamente o conjunto de regras de comportamento para a convivência no ambiente de trabalho. Então, são fundamentais para um convívio saudável, já que todos nós sabemos, isso já está amplamente comprovado, que dentro de um ambiente saudável, as pessoas produzem mais e de forma eficaz.
Quem se sente integrado, apoiado e respeitado sempre vai produzir mais e melhor. Você tem aí um colaborador na sua casa, uma diarista que vai uma vez por semana, vai a cada 15 dias, faça essa experiência. Tenho certeza que você faz de tudo, percebendo a importância desse profissional, faz de tudo para que a pessoa se sinta integrada, se sinta respeitada, se sinta valorizada. Mas se você abrir esse canal para saber a expectativa desse profissional, para saber a necessidade, se existe alguma coisa que você pode fazer para que ela se sinta ainda mais adaptada, ainda mais integrada ao ambiente de trabalho, que mesmo sendo uma vez por semana, cada 15 dias, seja na sua casa, você vai perceber que o seu interesse já gera na pessoa uma reação altamente positiva. Faça a experiência. Somos todos iguais. Todas as pessoas querem relacionamentos saudáveis. Toda pessoa precisa de reconhecimento. Então, aquelas estratégias antigamente, que existiam há muito tempo atrás, quando eu, por exemplo, entrei no mercado de trabalho, onde as pessoas sofriam intimidação, assédio, e existia uma gestão que impunha um pânico, que estabelecia um medo, a gente sabe que isso ficou no passado e que, na verdade, isso só fomentava a distância entre as pessoas quando ainda não coisa pior, na verdade. Quantas vezes as pessoas saem de uma empresa e a gente ouve, ai, graças a Deus, nunca mais volto lá, e a pessoa sai levando a pior impressão da empresa, muitas vezes por causa de um chefe, de uma chefia, de um supervisor despreparado, pessoas que não entendem de gente. Nós não queremos esse tipo de pessoa, nem perto de nós, e também não queremos ser esse tipo de pessoa. Não é mesmo? Então, todos os profissionais e todas as empresas de qualquer tamanho, em qualquer setor de atuação, elas devem estar sempre muito atentas ao seu comportamento e sempre buscar um alinhamento com os valores da empresa. Então, se eu tenho uma placa lá na minha empresa dizendo que o mais importante para mim é o atendimento ao cliente, mas a minha entrega vive atrasando, tem alguma coisa aí que não está fechando. Se eu tenho uma placa na minha empresa dizendo que os meus valores são, acima de tudo, a ética, mas eu pago o meu funcionário a menor, ou então eu tenho algum problema com os meus fornecedores, alguma coisa aí não está combinando. E isso faz com que o cliente interno, que é o colaborador, que é o funcionário, ele também desacredite, porque ele ingressou dentro de uma empresa e ele não se sente pertencente a uma família, ele se sente fazendo parte de uma grande mentira. E esta é uma autossabotagem que muitos gestores, infelizmente, ainda cometem. Podemos trocar o slide, Alê. As novas formas de comunicação entre as pessoas, ela trouxe, além de novas dinâmicas sociais, grandes mudanças no ambiente de trabalho e na forma como nós fornecemos mão de obra e produto. Frente a essas novas necessidades, nós temos muitos novos desafios, mas isso gera, evidentemente, novas oportunidades. Existem profissionais, muitos, que estão plenamente adaptados a essas novas tecnologias, aos novos hábitos, aos novos comportamentos, até a nova linguagem. E as chamadas de vídeo, por exemplo, as reuniões online, as apresentações virtuais, a nossa participação em grupos de trabalho e tantas outras situações que exigem de cada um de nós, como profissional, um máximo de atenção à nossa imagem e também ao nosso comportamento. Podemos trocar o slide, Alê.
Agora conversando com vocês, eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de atendimento, isso foi lá na década de 80, lá no Senac, aqui em Porto Alegre, a instrução que a gente recebia é que quando nós atendêssemos ao telefone, nós deveríamos sempre colocar alguma emoção positiva na voz, já que lá do outro lado a pessoa não estaria vendo o nosso sorriso, então ela sentiria, tá? Ela sentiria que a pessoa estava sorrindo. Muitas décadas se passaram, estamos aqui e hoje a gente conversa com mídias completas. Eu não preciso mais colocar emoção na minha voz, porque vocês estão me vendo, vocês estão percebendo se eu estou entusiasmada em encontrar vocês aqui, se eu estou feliz, vocês estão percebendo se o que eu falo é um assunto que eu domino. Não é verdade? Vocês podem colocar aí nos comentários. Vocês vão perceber isso, porque vocês estão vendo as reações. Eu falei para vocês, olha, vocês vão, com alguma frequência, me verão olhando aqui para baixo, é que eu fiz um roteirinho para que eu não me perdesse. Ninguém mais engana ninguém. Hoje a comunicação ela é total, ela é completa. Nós nos ouvimos, nós nos vemos, trocamos arquivos em tempo real. Então, quer dizer, ninguém mais precisa representar um personagem, e nem pode, porque as pessoas percebem. Todas as pessoas que estão assistindo a live já sabem se a pessoa ela tem esse conteúdo, se ela se preparou, as pessoas percebem se é algo que ela faz habitualmente, ou se isso é uma novidade para ela, se está começando. As pessoas percebem a nossa segurança ou a falta dela. Então, para o sucesso, agora eu elenquei, eu acho que são os principais. Se vocês depois tiverem alguma outra situação que queiram trazer, podem colocar nos comentários. Mas eu acredito que hoje, quando a gente fala no trabalho remoto, no teletrabalho, no sistema home office, que são as reuniões virtuais, né, os net meetings, a comunicação via WhatsApp e os grupos online são, eu acho que, os recursos mais recorrentes que nós incorporamos no nosso dia a dia, na nossa rotina de negócios. Então, o que é fundamental, por exemplo, para que a gente faça uma transmissão bacana com o nosso cliente, com o nosso fornecedor, para aquele atendimento? Primeiro, vamos escolher um local na nossa casa que seja tranquilo, que seja adequado, bem importante. Que a gente ofereça um cenário, vamos assim chamar, alinhado com o nosso produto, com o nosso serviço, com aquela proposta que nós representamos. Então, se eu tenho o local mais tranquilo da casa, por exemplo, o quarto da minha criança cheio de bichinho pendurado, vai ficar desalinhado com o meu propósito se eu atuo, de repente, no mercado financeiro, se eu vou oferecer um atendimento de coaching, por exemplo, para o meu cliente, se a pessoa trabalha com uma área de festas, com esse mercado lúdico, com representação de brinquedos, com venda de brinquedos, não tem problema nenhum. Mas esse é um detalhe muito importante que convém a gente observar. Outra coisa que é fundamental é nós precisamos, gente, ter equipe. Então, alinhe com a sua família, explique, combine os horários, diga quanto tempo você vai ficar envolvido com aquilo, e aí evita aquele som num volume maior, muitas vezes o programa de TV, agora as pessoas estão em casa, as crianças têm os jogos, enfim. Então, só pedir para o pessoal maneirar um pouquinho no volume, porque, afinal, é uma organização mínima que precisa ter. Assim como as crianças precisam ter um espaço com tranquilidade para que possam fazer as tarefas, elas vão entender também que existe um momento onde os adultos vão trabalhar dentro de casa e isso precisa ser respeitado e essa combinação tem que ficar muito clara
e muito tranquilamente ajustado. O seu ambiente ele precisa estar limpo, organizado. Aquele material que eventualmente você vai precisar, deixa ele à mão, uma garrafinha de água, um lencinho de papel, alguma coisa que você, durante a conversa, possa precisar, deixa pertinho, para evitar também que você fique ansioso, que de repente fique nervosa, porque precisa tomar um gole de água, ou porque precisa, de repente, hidratar a mão, secar a mão, enfim. E não esqueça, a gente trabalhando em casa, muitas vezes cai em uma armadilha cruel, que tem a ver com a nossa imagem. Quando nós trabalhamos em casa, claro que a gente pode ficar com aquele chinelo que é confortável, com aquela sandalinha baixa, lógico que sim. Mas a gente precisa entender que nós, a qualquer momento, podemos receber uma videochamada de um cliente, por exemplo. E quando nós entregamos o nosso contato, o nosso cartão, e quando a gente informa para a pessoa que ela pode nos ligar a qualquer momento, isso é algo que pode acontecer. Então, observe a sua aparência, observe a sua imagem. Né? O cliente te conheceu sempre de uma determinada maneira. Então, agora, no período de quarentena, ele pode ligar para você numa chamada de vídeo e tomar um susto. Não queremos isso. Nos grupos de WhatsApp, o WhatsApp. Gente, aquela regra de ouro para etiqueta e para vida. Bom senso. Então, saiba sempre que aquela mensagem que você vai mandar no grupo, todos os membros do grupo vão receber. Envie sempre mensagens para o grupo que sejam pertinentes ao que está sendo debatido e sempre dentro com foco, com objetivo do grupo. Então, aquela tentação de mandar aquela caricatura, aquela figurinha, segura aquela vontade, porque no grupo do trabalho ou naquela lista de transmissão onde a gente se comunica com o cliente, ali não é o local. E seja sempre objetivo e use sempre da sua cortesia. Tá? As mensagens que são de interesse de uma ou duas pessoas, elas devem ser direcionadas de modo privado. Se o assunto interessa só a duas ou três pessoas, não é o grupo o foro adequado para essa conversa, para esse debate. Eu preciso fazer um comentário sobre algo que sempre quando a gente fala nos grupos de WhatsApp, sempre eu acho muito importante. No nosso curso de etiqueta digital, é algo que a gente, inclusive, tem um capítulo especial para isso, considerando também aspectos jurídicos, que se refere a vazamento de informações. Então, por favor, resista com todas as suas forças aquele desejo de tirar um print de uma conversa de um grupo e encaminhar para uma pessoa que não está ali. Ou printar um diálogo com uma chefia, com um colega e enviar isso para uma outra pessoa. A gente poderia falar sobre isso, sobre as consequências disso para a sua imagem, quanto compromete o profissional sob diversos aspectos. Muitas vezes a pessoa não tem a intenção de prejudicar ninguém, age impulsivamente, na maioria dos casos é isso que acontece, mas isso não pode acontecer. Já existem pareceres jurídicos muito claros sobre isso, e não podemos esquecer que aquela conversa entre duas pessoas, quando eu levo para uma terceira, eu só posso fazer isso com o consentimento daquela pessoa com quem eu estava conversando. Então, é uma questão ética, convém que a gente avalie essas coisas, muitas vezes quando tem um impulso de compartilhar alguma conversa. Podemos trocar o slide, Ale?
Muito bem. Aqui, para a gente, já que nós estamos falando em aproveitar o máximo das novas oportunidades em período de crise, eu trago para vocês 5 dicas preciosas de etiqueta digital. Vamos lá? No Facebook, tá lá o post do meu amigo e tem um comentário. E aí eu vou lá no comentário do meu amigo, e comento o comentário dele. Isso é muito ruim, gente. Isso é feio, isso é gafe. O post é do amigo. Ficar repicando, comentando o comentário de um post que não é da gente, não é bacana, não é legal. No WhatsApp, a segunda dica, no WhatsApp, visualizar a mensagem e não dar retorno. Isso é péssimo, muito ruim. Ninguém é obrigado a retornar a mensagem imediatamente. Entrou uma mensagem, eu preciso largar tudo e retornar. Não. Pode ser uns minutos depois, mas é muito ruim quando a gente manda uma mensagem e a gente olha, sabe que a pessoa já visualizou aquela mensagem e se passaram 2 horas, 3 horas, 4 horas e a pessoa nada, não colocou um ponto ali para nós. Então, não cometa essa gafe. Terceira dica, linguagem adequada nos e-mails. Quando eu era criança, eu ouvia o meu avô dizendo o seguinte, que falar, até papagaio fala, eu quero ver escrever. E hoje nós vivemos em um momento onde voltamos a ser missivistas. Nós trocamos mensagens escritas a todo momento. Então, ou seja, aquilo que eu escrevo ali no WhatsApp, conversando com as pessoas, eu estou escrevendo e sim assinando embaixo. Então, linguagem adequada. Muito cuidado com isso. Quarta dica, péssimo, muito ruim, seja o motivo que for, jamais, de forma nenhuma, bater boca nas redes sociais. De jeito nenhum, não entre nessa. Não importa quem tem razão, importa é quem tem mais educação. E a quinta dica que eu dou para você, se você tem um perfil nas redes sociais que você divulga para os seus contatos, para os seus clientes, nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, publique fotos informais, pessoais, chame como íntimas, então, nem pensar, porque elas destoam daquela imagem que você está construindo de maneira tão brilhante e com tanto investimento. Ale, a gente pode trocar, então, o slide? Gente, esses são os meus contatos, tá? Tem aí o meu e-mail, o meu Insta, o Face, esse telefone é o meu WhatsApp. E vocês tendo alguma dúvida, precisando de alguma coisa, vocês podem colocar aqui na live que a gente vai dar retorno. Se depois surgir alguma demanda, vocês podem me mandar mensagem através do meio que julgarem mais eficiente e mais adequado. Eu falei demais de novo, né, Ale? Não, que nada, excelente conteúdo, muito bom mesmo. Eu estou aqui, eu vou olhar um pouquinho para o lado para ver os comentários. Eu tenho aqui a Fátima Lucimar, que colocou aqui, às vezes, até na própria mensagem escrita, podemos perceber o humor da pessoa. Ela colocou isso naquela sua explicação, né? Que até quando as pessoas não estão nos vendo... Verdade. Aquela pessoa assim, que parece que chupou aquele limãozinho de manhã, né? É verdade, é verdade. A Aline comentou aqui, quando você falou sobre otimismo, né? E é impressionante como fez sentido isso, né? A gente vê, a gente vê nas pessoas, quando a pessoa é bem-sucedida, né? A gente observa isso, ela é muito segura de si, assim, ela mantém um nível de otimismo, principalmente quando ela está no propósito dela, né, Roberto? Eu acho que
que isso é importante. Acho que muitas pessoas não têm definido o seu propósito. Porque quando ela tem o seu propósito em mente, ela é uma pessoa naturalmente otimista. Ela está Perfeito, sempre em busca do propósito dela, porque é ela está isso fazendo mesmo. algo que completa, que ela gosta de fazer, né? É isso mesmo, é Por mais que verdade. às vezes dê errado, né? Por mais que às vezes a coisa não saia da forma como a gente quer ou como a pessoa quer, né? Ela se mantém no propósito, ela se mantém otimista e realmente quando a gente vê uma pessoa que muito para baixo, né? Ela é muito, a gente observa que pode ver, pode analisar, ela não está no propósito dela. Ale, e tem algo assim que eu acho incrível. A pessoa que enxerga a vida, eu costumo dizer que para mim o copo está sempre meio cheio. A pessoa que enxerga a sua vida a partir daquilo que ela identifica como muito bom, ela é aquela pessoa que vai sempre atrair as oportunidades. Então, muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil, mas sabe, naquela hora exata, na hora H, aparece uma solução, alguém se lembrou, alguém ligou, alguém convidou para entrar num projeto, ou alguém sabe de uma oportunidade e se lembrou que precisa daquela pessoa. Então, se eu acreditasse em sorte, eu diria que a pessoa otimista tem muita sorte. Mas, na verdade, o otimista, ele vai para usar uma linguagem assim figurativa bem simples, ele vai jogando essas sementinhas, né? Com gentileza. A etiqueta faz isso. Né? O otimista, quando é educado, quando entende a importância que é conviver bem com as pessoas, costurar bem as parcerias, manter relações saudáveis, ele é aquela pessoa que sempre, na hora H, ele tem a ajuda, ele tem o parceiro, ele consegue, sabe, juntar os pontinhos e fazer sempre o melhor. Nossa, isso que você falou faz todo sentido. Você estava falando, estava passando um filme aqui, né? Mesmo, E a gente vê isso no nosso ambiente de trabalho, a gente vê isso em vários locais, né? Essa questão do meio copo, né? Ele tá meio cheio ou meio vazio. Tem gente que sempre olha a parte negativa da coisa, e tem sempre gente que olha a parte positiva. é Né? isso Muitas aí. das vezes a gente vê aquela pessoa sempre reclama do chefe, reclama do colega de trabalho, reclama de todo mundo. Aí a coisa não surge para ela, aí ela, poxa, eu não tenho sorte. Não é, porque ela já vai plantando isso no dia a dia. Enquanto que a gente vê aquela pessoa que, por mais chateado que fique por receber uma bronca do chefe, ela analisa, não, pô, ele está tendo a pressão dele também, né? Então vamos entender isso e vamos tentar colaborar para ver se a coisa flui, né? Se o resultado Ale, consegue ser alcançado. o otimismo, ele também nos blinda, sabe? O otimismo, ele nos blinda. Essa situação, agora que você ilustrou, ela é muito presente nas organizações. Então, o chefe, de repente, fala de uma maneira ou de outra, mas a pessoa que é otimista, a pessoa que tem segurança naquilo que faz, a pessoa que tá em paz com ela mesma, ela sabe o seguinte: bom, isso é dele, eu não preciso absorver isso, não é verdade? Na outra live, eu ainda mostrei a figurinha do navio. O navio foi feito para navegar em cima da água. Ele afunda quando a água entra dentro. Então, eu não posso deixar, eu como navio, eu não posso permitir que a água invada o meu porão. E o otimismo, ele blinda. Então, hoje, eu ando muito assim nos grupos de mulheres, então eu ouço muitas coisas do tipo: ai, ela falou comigo de um jeito que eu não gostei. Ai, ela me olhou de um jeito, por que será que ela... E a gente percebe que a pessoa, quando ela tá bem com ela mesma, ela sabe o seguinte: olha, de repente ela me olhou daquele jeito e não era nem em mim que ela estava pensando. De repente ela está pensando na chave que esqueceu em casa. Porque o otimismo, ele nos blinda. É verdade.
E esse momento que a gente está vivendo agora, né, um momento tão difícil, tão complicado, até de incertezas, né? A gente não sabe como o país vai se comportar mediante essa pandemia. Muita gente em casa, né, se resguardando ali, em quarentena. E é importante você manter a questão do otimismo, da confiança, porque se você só reclamar, se você só vê o lado negativo, você não contribui, né? Você piora mais ainda. Então, a situação já é complicada. Então, vamos procurar ter ali uma visão mais otimista, atento ao que a gente tem que se preocupar, ao que a gente tem que se cuidar, Perfeito, né? Mas perfeito. valorizar aquilo que você falou, até quando recebemos uma mensagem no WhatsApp, a gente não deixar de responder, né? Isso vale dentro de casa também, né? Da gente reconhecer as coisas boas que os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos, enfim, as pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Quantas É muito vezes, fácil de Ale, você olhar será? a parte negativa, né? Mas vamos ressaltar também a qualidade positiva. É verdade. Quantas vezes será, Ale, que a pessoa não está no trabalho, numa segunda-feira, numa terça-feira, pensando, puxa, gostaria tanto de estar em casa com as minhas crianças, queria tanto ficar em casa com as minhas coisas. Olha só, não foi da melhor maneira, mas nós estamos em casa. Então, já que não tem outro jeito, que a gente faça desse período um período o melhor possível. Se não é o ideal, mas a gente também não precisa fazer com que ele seja pior do que é. Então, eu acho que até cabe que a gente faça uma seleção daquilo que nos chega. Eu acho que informação demais, em alguns momentos, é prejudicial, Alexandre. Eu penso assim. Então, existem algumas pessoas que parece ter até um prazer assim em serem os mensageiros da desgraça. E esse tipo de pessoa, eu prefiro que ela fique assim longe de mim, porque a gente tem informação suficiente, a gente tem uma clareza, uma lucidez suficiente, ok, isso está posto, não tem jeito, muito bem. Existem duas maneiras sempre de se enfrentar qualquer tipo de situação, com otimismo e com pessimismo. E com pessimismo. Tem pessoas que até se você der um presente, se você der um carro para ele, a pessoa talvez diga o seguinte: ah, mas essa cor eu não gosto, não. Eu não tenho É garagem para verdade, guardar esse carro. Vai achar que é problema. Tem pessoas que veem dificuldade até naquilo que é bom. é verdade, é verdade mesmo. Deixa eu ler aqui algumas mensagens, eu estou vendo aqui, a Lourdes Marques está aqui com a gente, gostei disso, o otimismo nos blinda. É verdade, o otimismo nos blinda. A Mônica Belém falou aqui, a essência da riqueza está nas pequenas coisas, nos pequenos atos. Vamos ser gentil, gentileza gera gentileza, Ah, já diz o é isso ditado aí, popular. Mônica, é isso mesmo. Ah, eu preciso. Eu tenho que fazer justiça aqui, sabe, Ale? Mandar um grande beijo para a Aline Coelho, do Amor em Casa. Gente, a Aline é uma pessoa para lá de especial, fala sério, né? Fala sério. Então, Aline, um beijão, querida. Muito obrigada, Aline. Sempre é carinhosa demais comigo. Sou muito fã da Aline. É verdade. Faço suas as minhas palavras, realmente a Aline é uma pessoa fantástica. Ela é muito iluminada. É verdade. O Bruno colocou aqui para a gente, concordo muito com o que a Roberta disse em relação a ser otimista. Ser lembrado é muito bom. Legal demais essa contribuição do Bruno. Ai, que bom. Um beijo, Bruno. Sucesso. E por aí vai. A gente tem vários outros comentários aqui, mas a gente tem uma surpresa também, né, Roberta? Ah, sim! Que surpresa. Valeu a pena ficar com a gente, né, Ale? É verdade. Valeu a pena ficar com a gente. Comentei com vocês, enquanto a gente seguia a programação da live,
sobre um treinamento que eu desenvolvi. É uma capacitação que ela atende a todas as pessoas que no seu trabalho ou então na sua casa, na sua atividade social, precisam manter o grupo unido, envolver as pessoas em torno de um objetivo. Essa capacitação, ela é aplicada dentro das empresas naquelas equipes de alta performance, aquelas equipes vencedoras, aquelas equipes que precisam atingir metas semanais, quinzenais, mensais. E nós chamamos essa capacitação de atendimento encantador, a etiqueta que vende. Essa é a etiqueta do lucro, como eu costumo dizer, dentro da sala de aula. O que acontece? Mais que Lindas Mesas me desafiou e eu achei muito bacana a proposta. Nós desenvolvermos esse programa que eu trabalho dentro de sala de aula através de lives. Levar esse conteúdo gratuitamente para quem acompanha o Mais que Lindas Mesas. Então, o que nós vamos fazer? O Alê vai determinar uma agenda e nós faremos. Serão 3 sessões, Alê? 3 sessões. 3 sessões. Então, 3 quintas-feiras, nós vamos trazer esse conteúdo exclusivo, especial aí para você. Nós vamos trabalhar juntos, online. Vocês vão ter até tema de casa para entregar na outra semana. Vamos usar o grupo do Face, é isso, Alê? É isso aí, é o desafio que eu ia falar aqui para a nossa audiência. A primeira delas é o seguinte, então, como a Roberta falou, e não é só essa surpresa que a gente tem para hoje à noite, não. Temos mais, tá bom? Segura aí. Então, essa primeira foi um desafio que eu falei com a Roberta e ela topou de imediato. Falou, Roberta, a gente quer estabelecer um canal de toda quinta-feira, às 20 horas, a gente está trazendo uma informação de valor e gratuita para a nossa audiência. Então, ela tem esse treinamento e ela vai disponibilizar aqui para a gente nos 3 próximos encontros. Então, a gente já tem as 3 próximas quintas-feiras. Só vou confirmar direitinho, tá? Com ela, com a agenda dela, se está ok. E eu vou confirmar isso no nosso, tanto no nosso grupo do Facebook, quanto no canal do Telegram. Quem ainda não está no canal do Telegram, eu vou colocar aqui o link, tá? Coloquei o link aqui no chat, tá? Você clicando nesse link, tá? Deixa eu ver se ele está clicado. Tá. Ele vai te levar a entrar para o canal do Telegram, tá? Do Mais Que Lindas Mesas. É um canal também gratuito, onde você recebe as informações em primeira mão. Então, tudo que a gente estiver divulgando, tudo que a gente estiver realizando, a gente vai estar comentando lá. E precisamos também que vocês entrem no nosso, quem ainda não está, na nossa comunidade do Facebook. Aí é só acessar o seu Facebook, localizar lá pelo grupo Mais Que Lindas Mesas e pedir para entrar. Tá? A gente vai te aceitar com todo prazer para você estar lá nesse grupo, onde ele é um grupo colaborativo. Enquanto o canal do Telegram é para a gente divulgar avisos e informações, o grupo, a comunidade lá do Facebook, tá? Que a gente herdou desde a época aí do Conamesa, né? Essa comunidade, para a gente é um grupo colaborativo para estar trocando experiências, tanto dúvidas quanto conquistas. E uma delas já é um desafio que a gente quer colocar para vocês. Vocês vão entrar lá, na nossa comunidade Mais Que Lindas Mesas no Facebook, e eu quero que vocês coloquem lá um exemplo. A Roberta falou aqui para a gente, né, sobre otimismo. Né? Coloca lá para a gente um exemplo de atitude otimista que você fez ou presenciou. Coloca lá para a gente, para que sirva de inspiração, principalmente que sirva de exemplo de inspiração nesse momento que a gente está vivendo. Tá? Então, fica aí como uma tarefa aí para a gente, um desafio, colocar. Eu vou colocar lá, tá?
uma atividade que eu fiz ou que eu vi alguém fazer, que caracteriza bem o otimismo. Tá? Deixa eu ver mais o que eu tenho que avisar. Sim, então é isso. Ale, Lembrei, tem outro. vamos criar esse post. Vamos sim. Vamos Aí a gente criar publica lá. isso. Vamos criar esse post. Isso, vamos sim. Lembrei aqui. O projeto Mais Que Lindas Mesas, a gente, nessa transmissão aqui, a gente está trazendo todo esse conteúdo gratuito, já divulgando mais outros conteúdos e vamos trazer mais, tá? Nós temos, dentro desse projeto Mais Que Lindas Mesas, o Congresso Nacional Online de Mesa Aposta. Ele faz parte do Clube Mais Que Lindas Mesas. E nós vamos disponibilizar lá dentro da comunidade, do grupo nosso do Facebook Mais Que Lindas Mesas, 2 palestras do segundo Com na Mesa, para que vocês possam, as 2 que eu considero assim, que foram mais bem comentadas, mais elogiadas, a gente vai estar disponibilizando lá, principalmente para esse período de quarentena, que as pessoas estão em casa, poder aí ter um conteúdo de qualidade. Tá? Se você já é o nosso assinante, as pessoas já conhecem o nosso projeto, né? Quem não conhece, pode estar enviando um e-mail para a gente, tá? Para contato@maisquelindasmesas.com.br. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Que a gente manda todas as informações. Já tem acesso a esse material, mas a gente vai disponibilizar 2 dessas palestras gratuitamente lá na nossa comunidade do Facebook, para que vocês possam aí estar assistindo um conteúdo de qualidade. Então, essas eram as 2 grandes surpresas que a gente tinha para hoje. Esse curso que a Roberta vai estar trazendo para a gente e essas 2 palestras que a gente vai disponibilizar gratuitamente lá na nossa comunidade do Facebook Mais Que Lindas Mesas. Roberta, você gostaria, como palavras finais aí, falar com o pessoal enquanto eu estou colocando aqui o e-mail? Eu quero sim. Ale, eu quero agradecer. Gente, assim, ó, tem muitos comentários aqui. Eu vou depois responder a vocês, mas eu já vi aqui, gente, a Patrícia Santos, uma queridona, super profissional, a nossa maga das finanças, uma coach financeira maravilhosa. Honrada demais, Patrícia, muito obrigada. A Vitória Tuta, um beijo grande para Angola. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo, Vitória. Apareça, querida, manda mensagem para a gente. Ju, querido, meu amigão, obrigada, Ju. Gente, eu vou deixar, vai ficar muita gente sem. Fátima, amada, obrigada, querida. Então, puxa vida, gente, quantos comentários lindos, carinhosos comigo. Todo mundo suspeito a ler, que todo mundo é amigo, sabe? São pessoas incríveis, muito generosas. Então, é só comentário suspeito, né? E obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada de novo ao Mais Que Lindas Mesas. Agradeço a confiança, agradeço toda a estrutura, o carinho que vocês têm com a gente, porque antes da live propriamente dita ir ao ar, isso tudo é pensado, muitas reuniões, muita conversa, a gente faz diversos testes, sempre pensando em levar um conteúdo que seja de verdade relevante, que a pessoa leve um proveito daquilo. Porque também, se não fosse dessa maneira, não faria sentido e não teríamos pessoas tão incríveis e pessoas tão importantes em torno desse projeto. Então, de novo, dizer da imensa gratidão por estar com vocês, por desfrutar dessa confiança e dessa oportunidade. E eu sugiro que você fique bem ligado nos canais para não perder essa capacitação online, gente, em casa e de forma gratuita. Essa é uma capacitação que ela é além do teu negócio, é uma capacitação para a vida.
vai valer a pena. E a gente vai se divertir também. Com Fiquem todos certeza. com Deus. Se cuidem.